Olá a todos do canal, já tenho tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Essa semana foi bem difícil para mim, né? Eu passei por muitas situações a ponto de quase perder todos os meus vídeos. Se você for olhar no canal, não tem mais vídeo nenhum. Eu tô tentando recuperar eles, né? Foi uma semana bem difícil. E eu tenho certeza que algumas dessas situações se levantaram exatamente por causa desse vídeo que eu estou gravando agora. Eu quero pedir para você já deixar o seu like, para você compartilhar o vídeo, para você comentar, se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, né? E eu vou estar começando aqui esse vídeo que é acerca do poder das palavras proferidas, né? Quando falamos, as palavras que saem, que são proferidas, são faladas em alta voz. Já faz tempo que eu tô para gravar esse vídeo e é uma investida muito grande, mas Deus está conosco, amém? Eu vou estar lendo aqui um estudo, né? Um resumo de um estudo, né? De um psicólogo. E eu esqueci de pegar o nome dele aqui, depois eu posso ter, de repente, se eu conseguir novamente, eu coloco aí nos subtítulos aí do vídeo, tá bom? Mas ele diz assim, sobre o poder das palavras, né? Ele diz assim, ó, quando proferimos uma palavra em alta voz, o cérebro toma por verdade. Os pensamentos produzem as palavras e as palavras reforçam ou enfraquecem os pensamentos. As palavras têm uma energia própria que pode impactar a nossa vida, positiva ou negativamente. E aí ele falou sobre esse estudo que eu já tinha ouvido antes, né? É um experimento de um japonês chamado Masaru Emoto, um escritor japonês, é um Masaru Emoto, ele é um escritor japonês. E ele, observando acerca do poder das palavras, ele fez um experimento, né? Ele fez um experimento. Qual foi o experimento? Ele colocou 3 potes, dentro de cada pote ele colocou arroz com água, arroz cozido e água dentro de cada pote. Num pote ele colocou uma etiqueta escrito uma frase, né, que é a frase obrigada, eu te amo. No segundo pote ele colocou uma outra etiqueta escrito eu te odeio, seu idiota. Colocou no segundo pote. O terceiro pote ele não colocou nenhuma etiqueta, né? Aquele pote foi ignorado. E durante 30 dias, todos os dias ele ia em cada um daqueles potes e proferia aquela palavra em cima do pote, falava para o pote, né? Que estava ali com aquele arroz e água dentro, lembram, né? E ele falava para o primeiro pote, todos os dias ele falava, obrigada, eu te amo, todos os dias. No segundo ele falava, eu te odeio, seu idiota. E o terceiro pote ele não falava nada, ele simplesmente ignorava, né? E o que acontece? No final desses 30 dias, ele abriu os potes para ver o que tinha acontecido, né? E o que aconteceu? O primeiro pote fermentou de forma natural, com aroma agradável. Aquele pote que recebia as palavras agradáveis, obrigada, eu te amo. Esse pote ele fermentou, né? Ele produziu ali o que ele precisava produzir, né? E ficou um cheiro agradável ali, naquele pote. O segundo pote, que recebeu as palavras negativas todos os dias, eu te odeio, seu idiota, eu te odeio, seu idiota, esse pote apodreceu e adquiriu uma cor escura, ficou podre e adquiriu uma cor escura. E o terceiro, que foi ignorado, mofou, mas não de forma tão impactante como o segundo. Ou seja, aquele terceiro que ele nem ligou, não falou nada com ele, ficou mofado, mas não da maneira que o segundo, que ele recebia as palavras negativas, ficou.
porque o segundo ficou com mau cheiro, ficou escuro, foi uma coisa terrível. Então foi um experimento que ele fez, porque ele para que nós soubéssemos, né, para que pudéssemos observar o efeito das palavras sobre algo, sobre a pessoa. E eu estou falando aqui, estou me lembrando da minha mãe, que cultivou plantas a vida inteira dela. E ela conversava com as plantas, ela conversava mesmo, dava até nome, conversava com as plantas todos os dias. Ela tinha aquele hábito e as plantas dela eram lindas, lindas, lindas. E aí eu venho aqui falando um pouco para você, né, sobre as palavras, sobre o poder das palavras. Que tipo de palavra você tem proferido sobre a sua própria vida e sobre as pessoas que estão ao seu redor? Você tem proferido palavras de bênção na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, né, na vida dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus conhecidos? Você tem proferido palavras boas para eles? Você tem falado com eles palavras boas? O que você tem proferido, o que sai dos seus lábios sobre a vida de outra pessoa? Você pode estar abençoando ou sendo maldição na vida de outra pessoa, né? E isso acarreta algo principalmente na vida daqueles que estão no interior, aqueles que estão próximos de você, dos seus filhos, principalmente, dos seus netos, né? Então, que tipo de palavra sai? O que você está proferindo para a vida, né, dessa pessoa? Eu tenho observado algumas situações até matrimoniais, né, de mulheres que falam, reclamam dos seus maridos, e eu vejo que a maneira como elas colocam eles é a maneira como eles são, né? E cada vez vão ficando pior. Às vezes até mulheres de oração, mas que amaldiçoam seus maridos, falam: esse homem não presta, esse homem é isso, esse homem é aquilo. E nós não conseguimos ver ali a libertação, a salvação, porque ao invés dela abençoar e proferir palavras boas, só sai maldição. Então é difícil, né? Porque é uma batalha muito grande, nós sabemos que é uma batalha espiritual. Mas se a pessoa só profere maldição contra a vida do outro, como esse homem vai ser liberto? Se eles recebem maldição e palavras contrárias todos os dias. E esses filhos, né, que muitas das vezes são chamados de nomes terríveis, e aquilo acaba se concretizando na vida daquelas crianças. Quando crescem, se tornam o tipo de pessoa que foi dito sobre a vida deles quando ainda eram crianças. Ou seja, foram amaldiçoados, porque as mães não conseguiram refrear a sua boca, né? Não conseguiram abençoar, mas sim amaldiçoar os seus. E como eu já falei, filhos, família é um plantio. Aquilo que você plantar, você vai colher, né? Então que possamos plantar palavras boas de bênção. Eu queria falar aqui também acerca das palavras, o que eu já falei aqui, mas vou estar reforçando, né? Que ele fala: as palavras interferem na vida das pessoas, atraem situações boas ou ruins, reforçam nossos pensamentos. E aí eu penso nas murmurações. É tremendo a palavra de Deus. Diz que Deus não se agrada das pessoas que murmuram, né? Quantas pessoas murmuram, reclamam e vão chamando mais miséria, vão chamando mais destruição para dentro das suas casas, das suas vidas, né? Só reclamam. Tem pessoas que só abrem a boca para reclamar, só abrem a boca para falar de miséria, de situações ruins, não conseguem ter um pensamento positivo, não conseguem proferir palavras positivas a respeito até da sua própria vida. Então isso é algo muito sério, que nós precisamos vigiar a nossa boca, vigiar o que sai da nossa boca. E eu queria estar lendo aqui, antes de continuar esse vídeo, o que nos diz a palavra de Deus a respeito disso. Eu vou colocar na descrição do vídeo outras referências que a palavra de Deus, a Bíblia, nos fala sobre palavras, sobre a seriedade de proferir palavras, né? O que significa você falar, né? A responsabilidade que cada um de nós temos naquilo que falamos, porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Então isso é muito sério e nós precisamos ser muito vigilantes, infelizmente.
Muitos de nós não estamos sendo vigilantes acerca daquilo que falamos. Eu vou estar colocando as referências, infelizmente não poder ler todas aqui, mas eu separei uma que é bem expressiva a respeito de algo que Jesus falou para nós a respeito da palavra, daquilo que sai da nossa boca, que encontra-se no livro de Mateus, do versículo 15, eu vou ler do 15 ao 20, tá? Diz assim, no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 15, versículo 15 ao 20, nos diz assim: E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava ali juntamente com seus discípulos e eles se alimentaram ali sem lavar as mãos. E era um costume dos judeus, um costume dos judeus lavarem as mãos antes de comer. Então, nesse momento, os fariseus, que eram os mestres, eram lá os sacerdotes, né? Eram os que proferiam as leis, os que falavam as leis naquela época, chamaram a atenção de Jesus e falaram para Jesus, né? Chegaram para Jesus e falaram: por que transgrides por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavaram a mão quando comeram pão? Vieram falar com Jesus, chamar a atenção de Jesus, porque os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. E Jesus vai e fala uma palavra forte para eles, chamando a atenção deles acerca da conduta deles. E Jesus fala para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, porque o que ele come vai para o ventre e é lançado fora. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai da boca, é aquilo que o homem fala, é aquilo que o homem profere. Por quê? Olha o que diz aqui, Jesus falou. O que sai é que contamina o homem, a mente do homem. É o que sai da boca dele, o que ele fala. Por quê? O que ele fala? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Então sai da boca do homem, do coração, que é a mente, tá? Não é esse aqui que bate tum-tum, mas é a mente do homem. O que está na mente do homem, o que está na mente dele é o que sai da boca dele, né? E o que sai da boca, o que ele fala, é que vai contaminar outras pessoas. Por quê? A mente dele, que é o coração, a mente, está cheio de maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Isso tudo está na mente do homem. A maldade, a perversidade. Então ele fala, ele profere, e isso sim contamina o homem. E aí eu queria entrar num outro assunto, que é o mesmo, né? Mas bem sério. E eu quero ler para você algo neste dia. Eu vou ler para você. Preste bem atenção. Não me pergunte quem sou, de onde vim, para onde vou. Sou passageiro do tempo, tô aqui, já me vou. Vi numa estrela sem luz, para não te acordar. Me transportei da saudade, para a realidade aqui vim parar. Para a realidade aqui vim parar.
porque tive esse desejo louco de beijar a tua boca, de morder a tua língua e de furar os seus olhos, de arrancar os seus cabelos e de te acorrentar. Novamente, isso é repetido. Logo após, diz: nada mais que um momento e o meu pensamento ficou em você. Foram mais de 1000 horas que vi passar no espaço do tempo do nosso olhar. Então repete novamente. Tive esse desejo louco de beijar a tua boca, de morder a tua língua, furar os seus olhos, arrancar os seus cabelos e te acorrentar. Aí diz: não me pergunte quem sou, de onde vim, para onde vou. Vim do vazio da vida, vou pro cansaço do amor. Novamente repete: porque tive esse desejo louco de beijar a tua boca, de morder a tua língua, de arrancar os seus olhos, de furar os seus olhos, de arrancar os teus cabelos e te acorrentar. Essa música, isso aqui é uma música do cantor chamado Fernando Mendes. Essa música foi lançada no ano de 1975. Você conseguiu entender a letra desta música? Esse refrão que foi repetido e repetido e repetido por muitas e muitas mulheres, muitos e muitos homens, várias pessoas dentro das suas casas. Crianças cantaram isso, mulheres cantaram isso. Quando você ouve a melodia, é algo lindo, é algo que chama atenção, é algo suave. Mas você consegue observar a violência que isso se espalhou, esparramou, a maldição que as pessoas proferiram sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, repetindo várias e várias vezes essa música. Essa música foi uma explosão, principalmente no Nordeste e no Brasil, na época que foi lançada. Era uma música cantada nas rádios, na televisão. Esse cantor ia nas televisão, ele ia nas rádios. As pessoas cantavam várias e várias vezes essa música. E eu quero ler para você agora o estudo de uma revista acerca da violência contra a mulher no nosso país, né? A violência contra a mulher tem raízes profundas que estão situadas ao longo da história, sendo, portanto, de difícil desconstrução. No Brasil, o início da década de 80 foi marcado pela forte mobilização dos sujeitos do sexo feminino em torno da temática da violência contra a mulher. Ou seja, tem uma história, sim, de violência contra homens e mulheres, sim, de violência contra as mulheres, mas houve uma explosão da violência contra a mulher no ano aí de 1980. Começou as mulheres se atentarem mais para a violência e isso começou a ser, essa temática começou a ser mais abordada acerca da necessidade de fazer leis e tudo mais. Mas eu quero falar para você que todas essas coisas estão ligadas às músicas. Porque quando a pessoa profere essas palavras, isso são palavras de maldição, isso fortalece a maldade no coração do homem, isso fortalece os adversários, demônios que recebem comandos para irem atuar na vida de pessoas que profetizam palavras de maldição. E isso não tem mudado, isso tem aumentado cada dia mais. Né? Eu lembro aí no ano de 1990, por aí, tinha um grupo, né, que infelizmente tiveram um acidente de avião sério, mas aquele grupo de música, eles cantavam a música de um Robocop. E muitos jovens, muitas crianças cantavam e dançavam aquilo. Existe um desenho também chamado Bob Esponja, que agora nós descobrimos que aquilo é um boneco homossexual. E um deles, o rosto dele é um órgão genital masculino. Aquilo ali foi feito um desenho para adultos, mas foi colocado na televisão para crianças. Várias crianças fizeram festa de aniversário
com o tema desse desenho. Várias crianças viam esse desenho e eram sido contaminadas. Sem saber, as mães deixavam o filho assistir, parecia uma coisa inocente, mas por ali por trás tinha o espírito trabalhando. E por que nós estamos vendo essa explosão que está acontecendo no nosso país? Essa situação que nós estamos vendo aí crescendo, infelizmente, até jovens dentro da igreja, deixando a igreja para ir para o mundo, para viver essa situação. Isso foram maldições que vieram para dentro das casas. Existe uma história falando sobre um cavalo de Troia, né? Que era uma cidade que era fortificada e o adversário não conseguia entrar. Mas ele criou um cavalo enorme, de madeira, oco, e dentro ele colocou ali um exército e levou esse cavalo na porta daquela cidade e deram de presente para o rei. O rei, na sua vaidade, recebeu esse cavalo, colocou dentro da cidade, no meio da praça. E à noite, esse exército inimigo saiu de dentro desse cavalo, invadiu a cidade e destruiu tudo. O adversário, ele não entrava, né? As pessoas tinham uma prudência, mas infelizmente, através da internet, através da televisão, através do rádio, eles entram dentro das casas, os demônios são convocados, são invocados dentro dos seus lares, através de músicas. Por que você acha que está acontecendo? Tantas meninas jovens engravidando, você ainda tem uma mente ainda formada, engravidando. Por quê? Porque isso tudo é proferido, é profetizado. As músicas, a violência, a prostituição. E nós não conseguimos nos atentar, mas nós precisamos despertar enquanto ainda há tempo. Esse jogo, esses vídeos do TikTok, né? Lá no país de origem, eu não sei se é Japão ou China, é no país asiático, que ele foi criado lá. Lá no país deles, o TikTok é algo para ensinar. É algo didático, ensina eles matemática, ensina eles a língua deles. É uma coisa de aprendizagem para ajudar os jovens, as crianças de lá. Mas para nós aqui no país, não. No nosso país, eles mandaram algo que é para as pessoas ficarem dançando. A gente vê as crianças robotizadas dançando na rua. É uma coisa para deixar as pessoas retardadas. E nós não conseguimos despertar. Olha, eu quero falar para você que está vendo esse vídeo agora. Desperta enquanto é tempo. Preste atenção naquilo que você está cantando, entoando dentro da tua casa. O que você está deixando seus filhos, seus netos ouvirem. O que você está assistindo na televisão. Isso tudo é uma poluição para a tua mente. Como o Senhor Jesus disse, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que entra, porque o que ele entra vai para o ventre e depois ele coloca para fora novamente. Mas é o que sai. É o que sai que está poluindo, são essas letras malignas que estão contaminando as famílias, destruindo os nossos jovens. Nossos jovens estão desistindo da vida, muitos estão se suicidando, deprimidos, muitos estão indo para situações de risco da sua própria vida, porque perderam a esperança. Quando nós ligamos a televisão todos os dias, os jornais, a televisão só sabe trazer notícias ruins. Eles não fazem uma matéria de algo bom, de algo positivo que aconteceu, eles só trazem coisas ruins. Sabe para quê? Para tirar a nossa esperança. Eles querem tirar a nossa esperança, que nós não cremos em um mundo melhor, em uma situação melhor. Eu quero falar para você que tem situação, que tem solução. A solução está em Cristo Jesus. Jovem, não perca a sua esperança. Você pode ter uma vida melhor. Parem de ouvir essas músicas malignas. Preste atenção naquilo que você está cantando, que muitas das vezes vocês cantam e vocês não sabem nem o que estão cantando. Vocês não prestam atenção na letra. Vocês viram essa letra dessa música que eu cantei para você? Que eu li para você? Que coisa maligna. Como uma pessoa pode querer amar a outra e vir sentir um desejo de furar os olhos, de arrancar o cabelo, de acorrentar a mulher? Você tem visto isso acontecer ultimamente? Você tem visto mulheres serem assassinadas violentamente? Pois é o que está falando nessa música, que é de âmbito, eles dizem que é uma música romântica, mas é uma música de destruição, é uma música de morte. As mulheres estão sendo mortas, assassinadas. O adversário odeia as mulheres.
Nós temos uma sensibilidade. Deus nos deu um dom de parir. Os homens, eles são gerados dentro do nosso ventre. Nós somos honradas, Deus nos ama muito. Ele nos deu um lugar de honra. Ele nos capacitou para gerar. Todos os homens e mulheres existentes que já existiram foram gerados dentro do ventre de uma mulher. E ele quer destruir, assassinar, matar as mulheres. E muitas das vezes as mulheres estão sendo destruídas por falta de entendimento. Desperta enquanto é tempo. Preste atenção naquilo que você está cantando dentro da sua casa. Que músicas são essas? Você não é uma cachorra, você não é um animal. Você é um ser importante, você foi criado por Deus para gerar vida. Não tem como um homem nascer, não tem como uma mulher nascer, não tem como vida ser gerada, gerações futuras, se não for o seu ventre. Deus te honrou. Preste atenção no tipo de vida que você está levando. Não deixe o diabo destruir você, não deixe. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Cristo. Preste atenção nas letras das músicas que vocês estão cantando, porque isso está trazendo maldição, destruição. Preste atenção nos filmes e desenhos que seus filhos estão vendo, porque isso está trazendo maldição para dentro da sua casa. De repente seu filho começa a mudar de uma hora para outra, quer usar vestes femininas e você não entende. E pode ser que você mesmo ligou a televisão para assistir esses desenhos malignos. As músicas que são cantadas, aquilo foi uma poluição, aquelas músicas daquele grupo que cantava aquela música daquele Robocop gay. Esses desenhos malignos. E vocês estão dormindo, acorde, desperta enquanto ainda há tempo. Eu quero orar por cada um. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite cada lar, cada família, cada mulher, cada homem, cada pai de família, cada mãe de família que for assistir esse vídeo. Deus visita, Senhor liberta, Senhor dá entendimento, repreende a fúria do inimigo, toda artimanha maligna, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nos dê entendimento acerca das músicas que as pessoas estão cantando, entoando cada dia. Que as pessoas possam prestar atenção na letra da música que estão falando, o que eles estão entoando na sua vida emocional, amorosa. Deus, há poder no teu sangue. Quebra toda a cadeia, toda investida do diabo. Que tu venha abençoar cada lar, cada família. Que tu venha repreender todo o mal. Desperta enquanto há tempo, ainda há tempo. Clame a Jesus, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, porque só Deus tem poder para livrar você e a sua família da destruição eterna. Que Deus possa abençoar cada vida. Dê o seu like, fiquem todos na paz do Senhor.